Olá, eu me chamo Larissa Raquel e venho apresentar um resumo simples baseado no eixo 5 de temáticas livres, que tem por título Da Construção à Desconstrução, trabalhando uma perspectiva histórica da enfermagem na saúde mental brasileira, que tem como autora eu, Larissa Raquel, e como coautora Maria Neirian de Fátima Fernandes. Bom, ao esquadrinharmos a história documentada sobre a psiquiatria no Brasil, observa-se que por muitas décadas a loucura era intrinsecamente ligada ao misticismo e à religião. Ao longo dos anos, o cuidado à pessoa com doença mental, que antes era feito por líderes religiosos, passa a ser feito por profissionais de saúde. Mas por que o cuidado à pessoa com doença mental era realizado antes pelos líderes religiosos, pela igreja? Porque toda a causa desse sofrimento psíquico estava relacionado a fatores místicos, a fatores divinos, ou seja, ou era castigo de Deus, ou a pessoa estava possessa por algum espírito maligno, no qual impedia essa pessoa de estar em sociedade. Por isso, a igreja tinha o papel de tratar com o objetivo de curar a pessoa, o que frequentemente resultava na exclusão dessa pessoa do meio social, impossibilitando a reinserção dessa pessoa, desse indivíduo, na comunidade. E após avanços dos estudos, das pesquisas, o surgimento de novas teorias fizeram com que esse cuidado fosse exclusivamente responsabilidade dos profissionais de saúde, ocasionando a separação entre a medicina e a religião. O objetivo desse trabalho é descrever os acontecimentos e os fatos que constituíram a perspectiva histórica da enfermagem na saúde mental brasileira. Para isso, a metodologia utilizada foi revisão narrativa da literatura, onde ocorreu a busca nas bases de dados da Cielo, Google Acadêmico, BDenf Enfermagem e Linux, onde sites oficiais do governo federal do Brasil também foram utilizados, além do uso de referências citadas nos artigos selecionados. Foram incluídas na pesquisa publicações realizadas em qualquer período nos idiomas português, inglês e espanhol. E as palavras-chave utilizadas foram enfermagem psiquiátrica, história e história da enfermagem, através da base de dados TEX. Quais foram os resultados preliminares? Bom, percebe-se que ao longo dos anos há uma crescente evolução, ainda que lenta, na reestruturação da psiquiatria brasileira. Todavia, ainda é um campo demasiadamente negligenciado em um cenário no qual paradigmas preconceituosos concernentes a pessoas com sofrimentos psíquicos se fazem presentes até mesmo nos dias atuais. É fato que houve uma grande evolução, ainda que lenta, com relação ao tratamento, ao cuidado, à assistência a pessoas com doenças mentais e também na chance de reinserção desse cidadão na sociedade. Mas ainda é uma área que é negligenciada, uma área que ainda não é tão explorada como seria o ideal e que ainda é cercada de paradigmas preconceituosos acerca da doença, acerca da loucura, acerca do sofrimento psíquico. Então, apesar de todo esse avanço, ainda existe várias vertentes preconceituosas que rodeiam a psiquiatria brasileira. E a conclusão preliminar foi que analisar a perspectiva histórica da enfermagem na psiquiatria brasileira traz clareza quanto às vertentes históricas sobre a loucura e a saúde mental, contribuindo para o surgimento de novos saberes sobre o cuidado da enfermagem psiquiátrica e o sofrimento psíquico no contexto brasileiro. E as contribuições e implicações da enfermagem é conhecer a história da psiquiatria brasileira, contribuir para que a enfermagem desenvolva uma visão holística do paciente, ou seja, não veja apenas a doença, mas todo o contexto da formação histórico-social do processo que o levou a estar naquela situação e o processo de cuidar de enfermagem em saúde mental no contexto brasileiro, né, faz com que o enfermeiro, o profissional de enfermagem tenha uma visão completa daquele paciente, não só da sua doença, mas do que combinou aquilo, e trazer um cuidado humanizado a fim de reinseri-lo novamente na sociedade. E essas são as nossas referências.